Bom dia, pessoal. Meu abraço virtual para todos. Hoje vamos falar sobre os vírus de plantas. Maximizando aqui. Então, nas viroses de plantas, os primeiros casos, de vírus foram observados em tulipas variegadas nos anos de 1600 a 1630, né, na Holanda. Então, essas tulipas variegadas eram vendidas a um preço muito alto. E a virologia como ciência, então, ela teve início com o tabaco mosaico vírus, tá? O vírus do mosaico do fumo, tá? E os primeiros trabalhos começou com os trabalhos de Stanley em 1935. Então ele trabalhou com a purificação dessas partículas de vírus. Alguns probleminhas, né, aqui, mas tudo bem. O histórico da virologia. Então, né, os primeiros trabalhos, né, tá na Holanda, de 1600 a 1630, então foi chamado de tulipomania, tá? Porque as tulipas ficavam muito bonitas, tá? Com essa variegação e elas possuíam um alto valor comercial. E eles perceberam que essa transmissão ocorria por enxertia. Então, se uma planta está doente, ela vai transmitir o vírus, tá? Através da enxertia. Mas eles não sabiam disso. Em 1882, né, até 1886, também na Holanda, o pesquisador Mayer, né, realizou estudos em plantas doentes de fumo, tá? O TMV, tabaco mosaico vírus. Então, ele fazia essa transmissão artificial, tá? Através de injeção nos vasos. Ele infectava, né, os vasos com injeção, seringa de injeção. E ele nomeou a doença de mosaico, porque ele viu que era aquele, né, tudo mesclado, e ele colocou esse nome de mosaico, do fumo. Então, em 1898, na Holanda, o Benjerik, né, continuou com esses trabalhos também no fumo, tabaco mosaico vírus, e ele confirmou. Então, ele fazia o quê? Uma maceração, ele macerava e filtrava. Então, aquele suco, ele verificou que esse suco continha, após a filtragem, ele continha esse fluido vivo contagioso, tá? Fluido vivo contagioso. Então, o Benjerik passou a ser o pai da virologia. Depois, né, então, os primeiros trabalhos na Holanda, depois nos Estados Unidos com Stanley, de 1935, ele trabalhou com a purificação de proteínas e obteve as primeiras partículas purificadas, também com o fumo, tá? Tabaco mosaico vírus. E o Stanley ganhou em 1946 o Prêmio Nobel de Medicina. Então, o que vem a ser o vírus? Então, o conceito. Vírus é um agente biológico submicroscópico acelular, parasita intracelular obrigatório. Ou seja, ele é muito pequeno, ele é um agente biológico, ele não possui uma célula, tá? Então, ele é composto por um só tipo de ácido nucleico, ou DNA ou RNA, nunca os dois, envolto por uma capa de proteína. Então, é só um material genético, tá? Envolto de uma capa de proteína, que também é chamado de capsídeo, capaz de codificar a sua multiplicação. Então, utilizando os mecanismos normais da célula hospedeira. Então, ele penetra em uma célula e ele vai se ligar diretamente aos ribossomos, e esses ribossomos passam a produzir apenas as proteínas do vírus, tá? Então, ele passa a comandar a célula onde ele penetra, tá? Na célula de uma hospedeira. Então, nós temos vírus que infectam seres humanos, animais e os vegetais. No nosso caso, eu vou trabalhar só no caso dos vegetais. Então, ele também possui outro conceito, são nucleoproteínas, tá? Parasitas obrigatórios. Então, ele precisa de estar em um hospedeiro. Então, vírus, né, do latim, significa veneno, tá?
E fora da célula, então, por que parasita obrigatório? Porque fora das células, eles são considerados metabolicamente inertes. Então, eles morrem fora de uma célula. Então, a importância econômica. Então, eles são aproximadamente cerca de 1.950 espécies de vírus. Mais de 1.100 vírus são fitoparasitas, ou seja, infectam plantas. Então, eles são severos em função das perdas, tá? Ocasionadas em várias culturas. Então, mais de 20 espécies causam perdas em culturas, tá? Que aproxima a 20 bilhões de dólares mundial. Então, os principais, tá? E o primeiro estudado foi o Tobacco Mosaic Virus, TMV, e o Potato Vírus Y, que ataca a batata. Então, no Brasil, as viroses mais importantes, tá? O mosaico. Então, o mosaico é o sintoma típico de vírus, tá? Então, em grandes culturas como algodão, cana-de-açúcar, feijão, soja, fumo, milho, trigo, hortaliças como batata, tomate, cucurbitácea, alface, frutíferas, né, como mamão, maracujá, banana, maçã, cana-de-açúcar, como também o mosaico, sugarcane mosaico vírus. Esse vírus aqui também, ele ataca o milho, tá? Então, a cana, o mesmo sugarcane mosaico vírus que ataca a cana, também ataca o milho, né, que é outra gramínea. Então, ocorreu uma drástica redução na produção de álcool de açúcar na década de 1920, tá? Então, o tomate, o exemplo do tomate. Então, o mosaico, não existe só um tipo de mosaico de vírus. Então, são vários gêneros. Então, é o mosaico comum, mosaico dourado, mosaico estriado e o mosaico rugoso. 4, só no tomate. E o tomate tem também um complexo vira-cabeça, que é um complexo de 2 vírus que infecta o tomateiro. Então, o tomateiro tem 7 gêneros importantes e um deles é esse complexo do vira-cabeça, tá? O citrus é muito atacado por vírus e também por bactérias. Então, os vírus, os principais do citrus é o citrus tristeza, né, tristeza do citrus ou citrus tristeza vírus e a leprose dos citrus. Então, essa tristeza dizimou 9 milhões de plantas na década de 1930. Então, os vírus são parasitas obrigatórios, né, intracelulares, incapazes de se multiplicar no meio artificial. Então, ele precisa o quê? De uma célula viva. Ele penetra na célula e fica no citoplasma das células, onde estão os ribossomos. Então, podem se replicar apenas em células de organismos vivos. Então, ele possui a presença de um só tipo de ácido nucleico, tá? Ou ele é de DNA ou de RNA, que pode ser de fita simples ou fita dupla. Então, fora das células, eles são incapazes de se reproduzir. Então, eles morrem fora da célula. São insensíveis a antibióticos. Então, não tem antibióticos para vírus, tá? Eles são insensíveis. Não existe vírus de plantas que parasitam células animais. Então, o vírus de planta infecta plantas. Várias delas. Então, só para mostrar um exemplo para vocês. Não, vou falar no próximo slide. Então, as características dos vírus. As dimensões. Então, eles são muito pequenos, cerca de 10 a 300 nanômetros, tá? Partículas submicroscópicas visualizadas em microscopia eletrônica de transmissão. Microscopia eletrônica de transmissão. A composição. A partícula viral composta, né, de uma ou mais moléculas de ácido nucleico, DNA ou RNA, nunca os dois juntos, envolta por uma capa de proteína chamada capsídeo. Então, é só um ácido nucleico protegido por uma capa de proteína ou capsídeo, em diferentes formas, tá? Então, o genoma, como é o genoma? Composto por RNA ou DNA, protegido por moléculas proteicas, proteínas capsidiais, então são as proteínas, também chamado de capa proteica. Que assim que ele penetra na célula, ele libera a capa proteica e fica só
o ácido nucleico, ou DNA ou RNA. Aí esse DNA ou RNA, ou seja, esse material ácido nucleico, ele vai se ligar aos ribossomos daquela célula que ele penetrou. Então, o genoma pode ser RNA de fita simples, RNA de fita dupla, DNA de fita simples ou DNA de fita dupla, ok? Nunca os dois juntos, ou é um ou é outro. A maioria, tá, dos vírus que infectam plantas, eles são de RNA de fita simples, senso positivo, da família Potviridae. Então, essa família Potviridae, ela infecta uma grande gama de hospedeiras. Então, entre elas, a cana de açúcar, que o mesmo que infecta a cana também infecta o milho. Então, a família Potviridae, batata, cucurbitáceas, todas as cucurbitáceas, feijão, mamão, maracujá, feijão calpi, milho, soja e tomate. Então, são um dos principais, tá? Dessa família Potviridae. A morfologia dos vírus. Então, eles possuem partículas, né? Diferentes partículas virais. Elas podem ser isométricas ou esféricas, alongadas, rígidas ou flexuosas e geminadas. Então, essas geminadas quer dizer, elas são esféricas, mas geminadas, de duas a duas. Então, a classificação dos vírus, eles são classificados, também as famílias são definidas de acordo com o material genético, de acordo com a forma. Então, nós temos vírus, tá, de DNA, esses aqui de cima, e de RNA, todos esses aqui. Então, em diferentes formatos, esféricos, então, esféricos, tá? Geminivirida, então, geminivirida, eles são esféricos, né, geminados. Aqui também, então, outros gêneros. Então, família Geminiviridae tem esses dois gêneros. 3 gêneros, Mastervírus, Curtovírus e Begomovírus. Então, de fita dupla, e esse aqui, DNA de fita simples. Então, ó, todos esses aqui é RNA de fita simples. Dentro desse quadrado aqui é RNA de fita simples, tá? O RNA de fita simples. Aqui DNA de fita dupla. Esse aqui DNA de fita dupla e DNA de fita simples, tá? DNA fita dupla, fita simples e RNA fita dupla e fita simples. Então, desses aqui, essa família Geminiviridae, que é esses geminadinhos, eles infectam o algodão, o feijão e o tomate, tá? Essa Geminiviridae aqui, essa família. Então, esses 3 hospedeiros, algodão, feijão e tomate. O tobamovírus, então, cadê o tobamovírus? Esse aqui, ó. Esse aqui, o tobamovírus, é o que afeta o fumo. Foi o primeiro estudado, é esse gênero tobamovírus. Então, ele é, a partícula viral é alongada, rígida. Essas aqui, ó, daqui para baixo, elas são alongadas flexuosas. Então, menorzinha, e esse aqui é o maior dele. O closterovírus é o maior dele, mais comprido. Ele é fino e comprido, parece um macarrão cozido, tá? Essa família Potviridae é essa que eu falei, que ela infecta muitas plantas. É a principal, tá? Que causa doenças em várias cultivares, né? Cana, milho, batata, cucurbitáceas, feijão, mamão, milho, soja, tomate, maracujá. Então, essa família Potviridae aqui, os potvírus. Então, morfologia aqui mostrando exemplos. Então, do tomate, da batata, potato vírus Y. Então, é alongada, flexuosa. Tobaco mosaico vários, ela é alongada, rígida. E essa partícula viral aqui do calpi, mosaico vários, no calpi, ela é esférica. E a família Geminiviridae, então, são as partículas geminadas, tá? Esférica, mas juntinhas. Parece aquele biscoitinho casadinho. Então, aqui o exemplo de tamanho deles. Então, essa partícula aqui do tobaco, tá? Do fumo, tobaco mosaico vários, o tamanho dela é de 300 por 18 nanômetros, tá? Essa aqui do alface, Letuce mosaico vários, de 730 por 11 nanômetros de comprimento. Então, o do tomate, tomato expotido virus, 90 por 70.
Então ela parece assim, né, bem achatadinha e não é um esférico bem redondinho, não. Esse aqui, o cucumber mosaico vário, o pepino, geminado também. Não, é simples, não é geminado não. Então, a nomenclatura dos vírus e a taxonomia. Então, ela obedece o Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus. Ela é única para os vírus, ela não obedece a taxonomia normal dos outros organismos. Então, as famílias são definidas pelos tipos de material genético, tá? Então, isso aí depende do tipo do DNA e o tipo das partículas. Então, nós temos em plantas essas famílias, tá? Geminiviride, que é aqueles aqui, geminadinhos. Os potivírus, que está nessas e nessas aqui. E esses gêneros, tá? Sendo que o gênero potivírus é o mais importante para as plantas, que é o potivírus esse aqui. Então, a nomenclatura não segue o sistema binominal latino. Então, ela deve ser feita em inglês e ela vai receber o nome do hospedeiro, o sintoma e o termo vírus, tá? Hospedeiro, sintoma, mais o termo vírus. Então, exemplo, tobaco, mosaico, vários. Então, significa vírus do mosaico do fumo. Tomato, mosaico, vários. Então, vírus do mosaico do tomate. Mas os dois começam com T, né? Então, esse aqui que veio primeiro ficou TMV. E o do tomate ganhou um O minúsculo. Então, vírus do mosaico do tomate. Ok? Então, papaya ring spot virus. Então, vírus da mancha anelar do mamão, né? Mamoeiro. Exemplo aqui, HIV. Então, significa vírus da imunodeficiência humana. Eu coloquei a foto dele e coloquei o link aqui de onde eu peguei na internet. Então, esse foi o primeiro vídeo. Farei outros para vocês. Bons estudos!